Trechos da Carta de São Francisco de Assis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora ouvir trechos da carta de São Francisco, começando com a introdução, que diz assim: a todos os cristãos, religiosos, clérigos e leigos, homens e mulheres, a todos que habitam pelo mundo além. O irmão Francisco, seu servo e súdito, envia reverentes saudações, paz verdadeira do céu e caridade sincera no Senhor. Então já começa, que São Francisco, mesmo sendo o grande santo, e a gente sabe que na história dele ele teve um odor de santidade já em vida, ele se coloca como servo dos outros, né? Então, bem interessante, já começando com a introdução. Passando para a palavra encarnada, ele diz: o Pai Altíssimo, pelo seu arcanjo Gabriel, anunciou à Santa e Gloriosa Virgem Maria que esse Verbo do mesmo Pai, tão digno, tão santo e glorioso, ia descer do céu a tomar a carne verdadeira da nossa humana fragilidade em suas entranhas. E já terminando, como eu disse ali, são alguns trechos, ele diz: e quer que todos sejamos salvos por ele e que recebamos com um coração puro e num corpo casto. Todavia, poucos são os que querem receber e ser salvo por ele. Não obstante, seu jugo ser suave e o seu peso leve. Então aqui, São Francisco de Assis está falando de Jesus, está falando, da aliança com Cristo. Partindo para o segundo tópico, mandamentos. Então, São Francisco, ele diz: felizes e benditos são os que amam o Senhor e praticam o que o mesmo Senhor diz no Evangelho: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, ao teu próximo como a ti mesmo. Depois, no próximo tópico, ele vai falar sobre amor e adoração a Deus, dizendo: sim, amemos a Deus e adoremo-lo com um coração puro e alma simples, porque é isso o que ele mais quer, que tudo deseja quando afirma: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque todos que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Já no tópico da confissão, vai dizer: devemos, além disso, confessar ao sacerdote todos os nossos pecados e receber de suas mãos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele está falando que a gente precisa receber a confissão para depois receber a comunhão. Mas no final ele diz: amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. E me chama bem a atenção, que ele é bem honesto e diz: olha, e quem não quiser, que tem gente que não quer, ou não poder amar como a si mesmo, ao menos não faça mal, mas sim lhe faça bem. Então, aqui São Francisco fala que todas as letras, olha, você já vai fazer muito se você não prejudicar aquele que você não gosta. Bem interessante disso. Já na questão da esmola,
São Francisco, ele diz: os que receberam o poder de julgar os outros, julguem-nos com misericórdia, como querem que o Senhor os julgue a eles. Porque sem misericórdia será julgado aquele que não usou de misericórdia. Sejamos, pois, caridosos e humildes e demos esmola, porque a esmola lava as almas das imundícies do pecado. Repetindo, ó o que São Francisco está dizendo. Pois a esmola, porque a esmola lava as almas da imundície do pecado. Os homens, na verdade, perdem tudo que neste mundo deixam, mas levam consigo o preço da sua caridade. E as esmolas que houverem feito, delas receberão do Senhor recompensa e digna remuneração. Então, ali na hora da salvação, aqueles que foram misericordiosos, aqueles que doaram esmola, Jesus, Deus, Pai, no julgamento vai levar isso em consideração. Já sobre o jejum e a penitência, São Francisco diz assim: devemos também jejuar e abster-se-nos de vícios e pecados e de excessos na comida e na bebida. Devemos ser católicos, frequentar as igrejas e reverenciar os sacerdotes, não tanto por si, senão pecadores, mas pelo ofício que tem de administrar o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muita gente, eu vejo na missa, o padre passa, não faz a reverência, não beija a mão, não trata com o devido zelo que um sacerdote deve ser tratado. Porque, mas que aquele padre isso, que aquele padre aquilo outro, mas o padre tem a persona Cristo, então por causa de Cristo, por causa de Cristo devemos tratar bem, como diz aqui São Francisco, por causa da administração do corpo e sangue. E ele continua, que eles sacrificam no altar e recebem e distribuem aos demais. Então, aqui está falando, olha, você não tem que, você não tem aqui que fazer uma reverência ao padre porque ele é santo, ele é perfeito e maravilhoso. Não, é por causa de Cristo que é tudo isso. É por causa de Cristo. Por causa que o padre, ele distribui a Eucaristia, porque o padre, ele provém a Eucaristia. É muito, muito interessante, essa colocação, porque a gente vê hoje, muitas pessoas mesmo, é só observar na missa como que falta no comportamento das pessoas um zelo com o sacerdote, o respeito com o Cristo sacerdote, E aí nós vamos para a parte da renúncia. E achei bem interessante porque ele fala assim, São Francisco, estamos falando de São Francisco, um santo de outro século, mas ele fala de uma forma atemporal. Então ele fala assim: devemos aborrecer o nosso corpo com seus vícios e pecado, pois o Senhor diz no Evangelho que todos os vícios e pecado procedem do coração. Então aqui São Francisco está falando que o nosso pecado aborrece o corpo, E eu acrescentaria, adoece o corpo. Devemos amar os nossos inimigos e fazer bem àqueles que nos odeiam. Devemos observar os preceitos e conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos, além disso, renunciar a nós mesmos e submeter nosso corpo ao jugo da servidão e da santa obediência conforme prometemos ao Senhor. Mas ninguém está obrigado por obediência
a obedecer àquele que lhe manda o que é pecado ou delito. Então, se um pai, uma mãe fala, não, não vá à missa, ou, né, se um sacerdote, um religioso fala para fazer uma coisa que é errada, ninguém tem que obedecer. Então, esses foram os trechos que eu separei da carta de São Francisco de Assis. E é uma carta que orienta, né, para a vida do cristão católico, é sempre. Então, quando a gente diz que na quaresma nós intensificamos a oração, o jejum, a esmola, a penitência, é porque a nossa fé nos pede isso com uma certa frequência. Por exemplo, toda sexta-feira, mas nada impede de fazer pequenas mortificações durante a semana. Por exemplo, né? Na sexta-feira a pessoa vai lá, não come carne, aí faz um sacrifício porque trabalha, estuda, mas consegue ir numa missa que é meio-dia. Então, isso aí, toda sexta-feira, mas a pessoa pode todo dia fazer pequenas mortificações, como deixar de comer chocolate, como ficar em pé quando quer sentar. Então, pequenas mortificações para não acostumar o corpo a fazer o que quer. Então, nós temos essa frequência na vida cristã. E na quaresma devemos fazer mais, como por exemplo acordar cedo para rezar com Frei Gilson, com o Instituto Reside, né? Ou mesmo que não acorde cedo, em outro momento rezar o rosário todos os dias durante a quaresma por exemplo, um grande exemplo do que fazer para realmente viver bem a quaresma da igreja.